No principio não havia nada, e esse nada não estava vazio, nem era indefinido. Bastava-se sozinho a si mesmo. E Deus viu que aquilo era bom. Por nada do mundo teria-lhe acontecido de criar algo. O nada era mais do que suficiente, o preenchia. Deus tinha os olhos perpetuamente abertos e fixos. Se tivessem estado fechados, nada teria mudado. Não tinha nada que ver e Deus nada olhava. Sentia-se repleto e compacto, como um ovo cozido, cuja redondez e imobilidade também possuía. Deus era a satisfação absoluta. Nada desejava, nada esperava, nada percebia, nada rejeitava e por nada se interessava. A vida era plenitude até tal ponto que nem sequer era vida. Deus não vivia, existia. Para ele, sua existência não tinha tido um princípio perceptível. Alguns grandes livros começam com umas primeiras frases tão pouco chamativas que ficam esquecidas imediatamente e têm a impressão de viver instalado nessa leitura desde o princípio dos tempos. Do mesmo modo, resultava impossível apontar o momento em que Deus tinha começado a existir. Era como se sempre tivesse existido. Deus carecia de linguagem e, por conseguinte, também de pensamento. Era tudo saciedade e eternidade. E esse tudo demonstrava até que ponto Deus era Deus. E essa evidência carecia de importância, já que a Deus lhe tinha sem cuidado ser Deus. Os olhos dos seres vivos possuem a mais surpreendente das virtudes, o olhar. Não existe nada tão singular. Das orelhas das criaturas não dizemos que possuem uma escutada, nem de seus narizes que possuem uma olfateada ou uma aspirada. O que é o olhar? Nenhuma palavra pode aproximar-se à sua estranha essência. E, porém, o olhar existe. Inclusive, poderia dizer-se que poucas realidades existem até tal ponto. Qual é a diferença entre os olhos que possuem um olhar e os olhos que não o possuem? Esta diferença tem um nome: a vida. A vida começa onde começa o olhar. Deus carecia de olhar. As únicas atividades de Deus eram a deglutição, a digestão e, como consequência direta, a excreção. Essas atividades vegetativas passavam pelo corpo de Deus sem que ele percebesse. Os alimentos, sempre os mesmos, não resultavam o suficientemente estimulantes para que ele os percebesse. Algo parecido acontecia com a bebida. Deus abria todos os orifícios necessários para que os alimentos e líquidos o atravessaram. Esta é a razão pela qual, chegados a este ponto de seu desenvolvimento, chamaremos a Deus o tubo. Existe uma metafísica dos tubos. Sobre os tubos, Sławomir Mrożek tem escrito palavras que não se sabe se são abrumadoras em sua profundidade ou extraordinariamente hilariantes. Quizá sejam ambas coisas ao mesmo tempo. Os tubos são uma singular mistura
de plenitude e vazio, de materia oca, uma membrana de existência que protege um feixe de inexistência. A mangueira é a versão flexível do tubo. Sua maciez não a converte por isso em algo menos enigmático. Deus possuía a flexibilidade da mangueira, mas seguia sendo rígido e inerte, confirmando assim sua natureza de tubo. Conhecia a serenidade absoluta do cilindro. Filtrava o universo e nada retinha. A partir dos anos 30, numerosos escultores começaram a compor com vazio. Henry Moore foi um dos mais relevantes, pois o vazio se apresenta em suas obras como uma configuração positiva. Muitas das suas obras, de fato, configuram-se como uma espécie de nó entre o espaço vazio e a matéria. Rudolf Arnheim, um dos primeiros estudiosos da arte em reparar no valor e significação das obras de Moore, considerava singularmente substanciais os vazios de suas esculturas, como se houvessem adquirido maior densidade ao configurar-se do mesmo modo que o sólido. Ademais, sugeriu que a extensão do universo escultórico ao vazio denso pode dever-se a que as experiências de voo ensinaram aos escultores que o ar é uma substância material contra a que pode se bater. Henry Moore, porém, explicou que suas esculturas nasceram de uma revelação. Quando fazemos um furo em um sólido, a unidade física e perceptiva do sólido se acentua. Um dia me surpreendeu que algumas pedrinhas das que costumo recolher na praia tinham furos. Apesar disso, a pedra não ficava enfraquecida. Também descobriu Moore que um furo tinha em si mesmo tanto significado como uma massa sólida. Suas mães com criança, figuras em repouso, realizadas entre os anos 30 e 40, formas interiores e exteriores, realizadas nos anos 50, e figuras reclinadas dos anos 60 e 70, assim o manifestam. Com o passar do tempo, descobri que forma e espaço eram exatamente a mesma coisa. Por exemplo, para compreender a forma em sua completa realidade tridimensional, há que compreender o espaço, que deslocaria ao tirá-la de seu lugar, escreveu Moore. Estava interessado na configuração dos ossos. Nos ossos há uma estrutura de um vigor surpreendente, escreveu. Sabia que os ossos esculpidos ou furados serviram ao ser humano como ferramentas e objetos de ritual. Porém, estava mais interessado pela plasticidade dos volumes e a continuidade das superfícies. A cabeça de elefante que lhe presentearam seus velhos amigos Juliette e Julian Huxley serviu-lhe de inspiração, já que encontrava nela as qualidades de todos os esqueletos, partes duras e sólidas e outras finas, quase de papel. Anos antes, Élie Fauré
frente aos esqueletos reunidos no Jardim des Plantes de Paris, tinha escrito o seguinte: vejam a construção harmoniosa de cada deles, as cabeças dos ossos jogando nos alvéolos, a ânfora da pelvis. É muito pobre quem não sabe ver. Por exemplo, no crânio de ser humano ou de animal, não só uma paisagem admiravelmente ordenada com seus vales e suas colinas, senão também uma escultura perfeita com seu equilíbrio assimétrico, seus planos silenciosos, suas linhas fugidias, suas protuberâncias expressivas e seus perfis sinuosos e puros. E quando o ser humano e suas obras aparecem sobre a Terra, é talvez casualidade que submarino pareça com peixe, avião a pássaro, uma vela a uma asa, o qual, por outro lado, lembra o idealismo naturalista de Semper. Moore, observando e desenhando o crânio do elefante, confirmou que os vazios não enfraquecem o conjunto, senão que o reforçam. O engenheiro Robert Le Ricollet, ocupado em desvendar a razão da alta resistência dos ossos em relação a seu peso, chegou à mesma conclusão. As concavidades e os microscópicos vazios alveolares dos ossos reforçam a resistência. Era uma coincidência esperável, já que a ordem topológica que Ricollet descobriu na configuração microscópica dos ossos era a ordem que apresentavam as esculturas de Moore. As obras de Moore, portanto, tampouco eram invenções afortunadas. Recriavam estruturas orgânicas e se recriavam no vazio, junto com as de Jean Arp e Barbara Hepworth, entre outros. A partir dos anos 50, Eduardo Gilida começou a compor desenhos, colagens e esculturas, destacando a presença do vazio como configuração positiva. Os vazios que aparecem nas suas obras, ao igual que os vazios das obras de Moore, não concorrem com os preenchidos, senão que se integram com eles, para conceder-lhes sentido e configurar uma unidade. Todas as obras de Gilida, em rigor, os baixos relevos em madeira, os elogios da arquitetura e a luz, os rastros, os lurras, as gravitações, inclusive as obras não construídas, como sua homenagem a Hokusai, junto ao Fujiyama, ou a escavação de Tindaya, são exemplos disso. O espaço? Perguntava-se Gilida. Não falo do espaço situado fora da forma, que rodeia o volume e no qual vivem as formas, senão do espaço gerado pelas mesmas. Para mim, não se trata de algo abstrato, senão de uma realidade tão corporal como a do volume que o abrange. No fundo, explicava Gilida, eu me rebelo contra Newton. Sei que não tenho nada que fazer, mas minhas esculturas se rebelam. Tenho utilizado muito peso em meu trabalho para rebelar-me contra o peso.
A presença e significação do vazio nas obras de Schiller remete tanto à arte e ao pensamento oriental, como ao pensamento de Heidegger. Aos primeiros porque neles, como na obra de Schiller, refere-se à plenitude. Ao pensamento de Heidegger porque contempla o objeto artificial na natureza como uma presença que faz poeticamente o lugar. Incluso uma ponte, para Heidegger, faz poeticamente o lugar. Como tal coisa outorga um espaço, coliga a terra como paisagem envolta à corrente, na que estão admitidos a terra e o céu, os signos divinos e os mortais, os seres humanos. Com mais propriedade o fazem as pedras alçadas e os rastros, pois não são coisas que se instalam e constroem um lugar existente, senão signos que fazem lugares. Isto acontece porque não há ser humano e há demais espaço. Eu nunca estou somente aqui, como este corpo encapsulado, senão que eu estou ali, aguentando já o espaço, e só assim posso atravessá-lo, escreveu o filósofo alemão.